Salve, salve acupunturistas! Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura, hoje especial na sexta-feira. Essa semana passada eu acabei fazendo Café com Acupuntura todos os dias, né? Então de tempos em tempos eu acabo fazendo esse programa todos os dias e essa semana está sendo especial por conta do Laboratório de Inteligência Emocional. Ontem nós finalizamos nossas 3 aulas principais, mas como eu combinei com vocês, no domingo às 19 horas eu farei uma aula aberta aqui no meu Instagram também. Então você não pode perder. Se você ainda não assistiu às 3 primeiras aulas do Laboratório de Inteligência Emocional, eu recomendo que você assista, porque elas saem do ar no domingo também, tá? É um conteúdo denso, incrível, fantástico e que pode melhorar o seu atendimento de acupuntura, o seu raciocínio clínico. Então, se você tiver interesse, corra lá, assista às aulas do Laboratório de Inteligência Emocional, que vai ser incrível. Corra, porque elas saem do ar de verdade. Vou começar aqui, tá? Fixar aqui para nós começarmos. Café com acupuntura. Café com acupuntura. Lombociatalgia. Hoje vamos falar de lombociatalgia. E aí, hein? Como nós podemos melhorar esses quadros de lombociatalgia? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, vou já colocar aqui para nós começarmos em definitivo. Olha o nosso caso clínico aqui, ó. Aqui. Show! Sejam todos muito bem-vindos. Então, nós estamos com um caso clínico hoje de lombociatalgia, tá? Um quadro bem interessante que vai nos levar a ter alguns pensamentos mais importantes a respeito de todo esse processo. Olha só, uma paciente do sexo feminino, 58 anos de idade, foi atropelada 2 vezes em 2012. Tá? Um dos atropelamentos, ela estava de bicicleta e uma moto em fuga a arremessou longe, e outra foi atropelada por um veículo numa rotatória e estava a pé. Trabalha como gari, tá? É uma paciente com hemofilia e alérgica a benzetacil e penicilina. Então, olha só, o quadro de alergia, tá? Foi diagnosticada com hemofilia quando engravidou. Teve uma filha e teve eclâmpsia no parto e ficou paralisada da cintura para baixo. Olha só, novamente, um quadro clínico com um bloqueio, né, no vaso da cintura. Um bloqueio no vaso da cintura. Então precisamos estar atentos a esses detalhes, tá? Para nós começarmos a ter um raciocínio clínico mais detalhado desses pacientes. Tá? Então, questões importantes aqui, né, é uma paciente com lombociatalgia, né? Então, pega ali alteração da lombar com irradiação para o meridiano da bexiga. Tá? Então, muito comprometimento do elemento água. Perfeito? O elemento água já está comprometido também por causa da hemofilia. Tá? Da hemofilia. Então, é a água interferindo na madeira, tá? No sangue, no chuê. Então, água interferindo na madeira. Tá? Então, ponto importante aqui para nós já começarmos esse caso clínico. É alérgica. Alergias, então, mostra o comprometimento também do metal, tá? Então, olha só que interessante. Nós temos um comprometimento da água, um comprometimento da madeira e um comprometimento do metal, tá? Ela teve um comprometimento no vaso da cintura, no Daimai, né? Porque ela ficou paralisada da cintura para baixo pela eclâmpsia que teve ali no parto. Toma medicamento para controlar a pressão, então também tem hipertensão arterial sistêmica. Olha o fogo tendo comprometimentos aqui também. Tá? Tem sudorese noturna e fala descontroladamente. Olha o excesso de energia, Ian. Olha o excesso de energia, Ian. Vamos pegando esses detalhes para a gente desenvolver um raciocínio clínico aqui. Tá bom? Além de ter pensamentos ininterruptos, tá? Então o excesso de atividade mental, o excesso de energia Ian na mente. Tem raiva das pessoas, tá? Gosta de ficar em casa e não gosta de relacionar com as pessoas. Tem um namorado, mas é cada um no seu quadrado. Olha só que interessante. Então, nós podemos perceber aqui
um comprometimento físico da água pela lombociatalgia, um comprometimento da madeira pela raiva e pelo comprometimento do sangue, um excesso de energia yang, hipertensão arterial medicada, tá? E alergia e uma possível depressão. Olha a fala dela. Tem raiva das pessoas, gosta de ficar em casa e não gosta de se relacionar com as pessoas. Então será que não tem uma insatisfação, uma tristeza, uma possível depressão, às vezes, não diagnosticada ainda? Então, só raciocínio clínico aqui, para a gente começar a entender mais a respeito desse caso clínico. Tá? Deixa eu trazer aqui mais detalhes desse caso clínico para a gente desenvolver uma linha de raciocínio. Tá? Então, teve a menarca aos 12 anos e entrou na menopausa aos 47 anos de idade. Está sobrepeso, então já mostra também um comprometimento da terra. Tá? A queixa principal é a dor lombar com a ciatalgia, que irradia para a perna esquerda até os pés. Tá? Então, olha só. Vamos entender um pouquinho aqui. Tá? Vamos gerar um raciocínio clínico aqui. Eu vou colocar aqui para a gente gerar esse raciocínio clínico aqui. Então, vamos lá? Vamos desenvolver esse raciocínio clínico? Primeiro de tudo, o paciente chega com a queixa principal. A queixa principal dela é lombociatalgia, que irradia para a perna esquerda. Show? Então, olha só. Lombociatalgia, comprometimento da água. Hemofilia, comprometimento da água interferindo na madeira. Interferindo no sangue. Então nós já temos um comprometimento físico da água pela lombociatalgia e da madeira pelo sangue. Show? Essa paciente apresenta o quê? Apresenta hipertensão arterial, fala muito, gesticula muito, tá? Que nos mostra, hipertensão arterial, né? Que nos mostra um excesso da energia yang, uma ascensão da energia yang. Está sobrepeso, tá? Teve eclâmpsia no parto, que teve uma paralisação da cintura para baixo, então nos mostra um bloqueio do vaso da Imai, lá do elemento madeira também. É uma paciente alérgica e com possíveis sintomas de depressão. Então, o que vocês podem perceber? Que nós temos um comprometimento dos 5 movimentos. Isso nos mostra um caso de cronicidade. Se nos mostra um caso de cronicidade, eu quero que vocês entendam que você precisa alinhar a sua expectativa de tratamento com esse paciente. Você precisa entender de prognóstico. Eu vou bater sempre nessa tecla aqui com vocês, tá? Não adianta de forma alguma eu ficar aqui falando toda terça e quinta-feira com vocês no Café com Acupuntura, fazendo eventos como o Laboratório de Inteligência Emocional, respondendo vocês no privado, sendo que vocês não conseguem chegar no prognóstico do seu paciente. É o que eu mais vejo aqui, tá? Todo mundo querendo resultado instantâneo, todo mundo querendo resultado imediato. Como que essa paciente vai ter um resultado imediato se ela sofreu 2 atropelamentos, se a coluna lombar dela está toda degenerada, tá? Com um comprometimento muito grande? Sendo que essa paciente tem um nível de cronicidade alto, com desequilíbrio nos 5 movimentos. Me explica aqui se é possível nós conseguirmos gerar um reequilíbrio e diminuição da dor desse paciente com 1, 2, 3 sessões. Quem é o ninja que vai conseguir fazer isso? Então, isso é impossível. Então, precisamos alinhar a nossa expectativa e a nossa realidade nesses fatos. É impossível você selecionar qualquer tipo de ponto. Pontos mágicos, pontos extraordinários, vasos maravilhosos, para reequilibrar essa paciente instantaneamente. Então, precisamos entender que por trás dessa lombociatalgia dessa paciente que ela procurou a acupuntura,
Tem uma paciente que relata ter raiva das pessoas, possíveis frustrações, possíveis mágoas, foi atropelada 2 vezes, né? Então, tem sinais de depressão porque ela fala que ela não gosta de sair, prefere ficar sozinha, tem um namorado, mas é cada um no seu quadrado. Então precisamos entender que por trás dessa paciente, nós temos históricos de vida, nós temos cicatrizes emocionais. Ah, professor, mas você não fala que com a acupuntura na inteligência emocional vai ter os melhores resultados? Sim. Qual que é o melhor resultado para essa paciente? Ela gerar um autoconhecimento emocional para ela lidar com essa situação, para ela diminuir esses acessos de raiva que ela tem das pessoas, diminuir essa ascensão da energia Yang-Qi que prejudica inclusive a pressão arterial dela, que acaba consumindo a essência dela, gerando a lombociatalgia. Mas isso vai ser no longo prazo. No longo prazo. Faz sentido isso para vocês? Vocês estão conseguindo pegar essa linha de raciocínio? Sim ou não? Hã? Show! Perfeito. Então vamos lá. Precisamos agora fazer um diagnóstico energético. Vamos lá. Vamos entender por trás dessa paciente como está. Me ajudem aí nesse diagnóstico energético. Primeiro passo que nós vamos avaliar. Eu já faço uma pergunta para vocês aqui antes de nós começarmos a avaliar a língua. Quem aí tem dificuldade em fazer o diagnóstico energético e emocional através da língua? Levanta a mão para mim aí. Me responde aí. Quem tem dificuldade de fazer o diagnóstico energético e emocional através da língua? Eu já tive essa dificuldade também. Eu ficava perdido, né? Olhava uma língua dessa, nossa, quanta alteração que essa paciente tem. Mas se você seguir um passo a passo, uma metodologia específica, você consegue ter. Então o que eu vou fazer? No domingo eu vou fazer uma aula, tá? No domingo eu vou fazer uma aula aberta, que não ficará salva, falando sobre todo o passo a passo para você fazer o diagnóstico energético e emocional através da língua. Vai ser aqui no meu Instagram às 19 horas, então já marque na sua agenda, não deixe de assistir essa aula que vai mudar o seu método de avaliação de língua. Certo? Perfeito. Então vamos lá. Primeiro passo que nós vamos avaliar na língua é a saburra. Essa língua apresenta saburra, sim ou não? Se apresenta saburra, qual a cor? Qual a cor dessa saburra? Olha só. Aqui nós temos um ponto muito importante. Uma saburra branca que recobre todo o corpo da língua. É natural, é normal vocês verem saburra pegando, inclusive nas laterais, chegando até quase a ponta da língua, como essa paciente? Não. Então, uma saburra branca que recobre todo o corpo da língua. Então, aqui nós temos um frio interno generalizado. Um frio interno generalizado. Vocês conseguem perceber isso? Sim ou não? Segundo fator que nós vamos avaliar na língua é a cor da língua. E o que chama a atenção na cor da língua, tá? Já que nós não conseguimos ver o corpo da língua, a coloração da língua por conta de ter uma saburra que obstrui toda essa língua, o que nós conseguimos ver é uma ponta vermelha. Uma ponta vermelha e petequias nas laterais. Vocês conseguem visualizar essas petequias nas laterais aí, mesmo a saburra recobrindo o corpo da língua? Então isso aqui nos mostra um calor no coração, que justifica inclusive, né, a fala excessiva dela, falar ininterruptamente, mostra essa hipertensão arterial, mostra que tem uma ascensão da energia Yang-Qi, porque essas petequias pegam nas laterais da língua. Então mostra também um calor no fígado e na vesícula biliar, mostrando que o fogo está consumindo a essência e se acendendo para a mente. Estão acompanhando aí? Terceiro fator que nós vamos avaliar na língua é as alterações de forma. Essa paciente apresenta fissura?
Sim ou não? Tem edema, marcas de tensões? Tem edema, marcas de tensões? Então nós temos uma deficiência de yin gerando o que? Estagnação de Qi. Em especial onde? Nas laterais. Olha essa lateral direita da língua da paciente aí. Vocês conseguem visualizar que essa lateral direita da língua da paciente tem muita alteração de forma? Mostrando uma estagnação do fígado e da vesícula biliar também? Parece inchada, né? Parece não, está edemaciada. É uma língua totalmente edemaciada. Uma língua totalmente edemaciada. E o último fator que nós vamos avaliar na língua é com relação à umidade. É uma língua mais úmida de líquidos orgânicos ou uma língua mais seca? É uma língua mais úmida ou uma língua mais seca? Uma língua mais seca, né? Uma língua mais seca. Show! Agora nós vamos chegar no ponto mais alto da discussão desse caso clínico, que é desenvolver uma linha terapêutica para esse paciente. E aqui eu vou voltar lá no raciocínio clínico para a gente entender alguns fatores. O que é fissura na língua? Fissura na língua é uma deficiência de energia yin qi do baço. Tá? É uma deficiência de yin qi do baço. O baço dá forma, a matéria é a energia yin. Se a energia yin não está sendo captada para formar a matéria-prima, ele não fornece a forma. Por isso que gera a formação de fissuras. Tá? Então vamos lá. No raciocínio clínico aqui. Paciente apresenta um frio interno. Comprometimento da água. Certo? Frio interno, comprometimento da água. Justifica, porque ela tem uma lombociatalgia. Então, ou seja, não está tendo energia yang para nutrir os músculos, nutrir a região lombar. Então isso gera uma contratura muscular, gera um comprometimento articular, né? A articulação é comprometida, esse comprometimento gera uma irradiação para o nervo ciático, em especial para o meridiano da bexiga. Posso ir um pouquinho mais longe? É uma lombociatalgia do lado esquerdo. Lado esquerdo e lado direito, na medicina tradicional chinesa, estão ligados às figuras. Lado direito, figura feminina. Tanto é que o vaso maravilhoso nós abrimos pelo lado direito nas mulheres e lado esquerdo nos homens. Então, se a lombociatalgia dela está do lado esquerdo, mostra um comprometimento emocional com alguma figura masculina. Olha que loucura o nível que nós vamos chegar aqui. Pode ser consciente, inconsciente, ou pode vir do período gestacional quando ela ainda estava sendo gerada no ventre da mãe dela. Porque não é normal uma paciente ter uma língua com uma saburra que recobre todo o corpo da língua com característica branca. Nos mostra um frio interno. E esse frio interno compromete então a terra, gerando o quê? Estagnação. Por isso que a língua dela está edemaciada. Por isso que a língua dela tem tanta edemaciada. Tem tanto volume. Olha só nos cantos dos lábios dela aqui, ó. A língua ultrapassa essa margem. E essa estagnação não chega só na terra, ela interfere também lá na madeira. Por quê? Porque a alteração de forma já está nas laterais. Já pega fígado e vesícula biliar. Por isso que compromete o sangue. Por isso que ela tem um acesso de raiva. Porque além de ter essa saburra branca recobrindo todo o corpo da língua, ela tem uma ponta vermelha e as petequias, em especial na ponta e nas laterais, mostrando a ascensão da energia yang qi. Então, além dela ter um desgaste da essência, um frio interno que gera estagnação da terra, que estagna a madeira, o que está estagnado no triplo aquecedor médio, no triplo aquecedor inferior, favorece a ascensão da energia yang. Por isso que ela fala ininterruptamente.
Por isso que ela tem hipertensão arterial, por isso que ela tem quadros de excesso de energia Yang. E a energia Yang do fogo acaba consumindo ainda mais a água, gerando mais estagnação. Percebe um ciclo vicioso nessa paciente? Por isso que ela está sobrepeso, porque tem uma estagnação de energia. Uma estagnação de energia. E é por isso que compromete o elemento metal dela, gerando alergia, gerando possíveis sinais e sintomas de depressão. Prefere ficar sozinha, não gosta de sair. Tá fazendo sentido isso aí pra vocês, pessoal? Sim ou não? Tá fazendo sentido isso aí pra vocês? Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio clínico? Então, se a gente colocar aqui na ponta do papel o comprometimento energético dessa paciente, nós temos muito frio interno, que gera muita estagnação, e essa estagnação gera o quê? Ascensão da energia Yang. Ascensão da energia Yang. Então, a lombocetalgia dessa paciente vem por conta de um comprometimento da essência, de um frio interno, de uma possível insegurança e medo. A paciente foi atropelada 2 vezes, será que ela não tem medo? Ela trabalha na rua, será que ela não tem medo de ser atropelada o tempo inteiro novamente? Não conheço a paciente. É caso de aluno, eu só estou aqui formulando hipóteses para eu gerar um tratamento. Esse frio consome a essência e gera estagnação. Estagnação. Se gera estagnação no triplo aquecedor médio e no triplo aquecedor inferior, o que acontece com o triplo aquecedor superior? Ascensão da energia anti. Excesso de ansiedade, fala muito, ininterruptamente, hipertensão arterial. E o excesso de energia Yang acaba consumindo mais a essência e gerando mais frio. Olha o ciclo vicioso. Por isso que é difícil tratar uma lombocetalgia dessa forma. Por isso que é difícil tratar uma lombocetalgia dessa forma. E aí, essa paciente precisa ser tratada. E essa paciente, ela teve um episódio de eclâmpsia durante a gestação, e durante a gestação ela teve uma paralisia da cintura para baixo. Olha, o frio gerando estagnação. Então esse frio é de longa data. Essa estagnação é de longa data. Por isso que o resultado dessa paciente não vai ser imediato, não vai ser instantâneo. Vai levar um tempo até você reequilibrar energeticamente e mais emocionalmente essa paciente. Então vamos desenvolver aqui uma linha terapêutica. E aí eu pergunto para vocês, mediante esse padrão de desequilíbrio energético, de frio, gerando estagnação, gerando excesso de energia Yang, com comprometimento, com o início de uma obesidade, o excesso de peso, um comprometimento do vaso da cintura. Qual ou quais vasos maravilhosos vocês utilizariam nesse caso e por quê? Me ajudem, hein? Qual ou quais vasos maravilhosos vocês utilizariam e por quê? Vamos lá? Se ela tem um comprometimento de estagnação de energia no triplo aquecedor médio e no triplo aquecedor inferior, olha só. Nós temos 3 possibilidades de vasos maravilhosos aqui para nós utilizarmos com essa paciente. Aliás, 4. 4 possibilidades de vasos maravilhosos para a gente usar com essa paciente. A gente vai ter que selecionar 1 ou 2, tá? Perfeito. Por tudo que nós falamos, um bloqueio do vaso da cintura, VB41, TA5, com estagnação de Ti e de sangue. Com estagnação de Ti e de sangue. VB41, TA5. Ponto. Tem muito frio e estagnação. Quem coordena o frio e coordena a estagnação, dilui a energia da estagnação? Baço 4 com pericárdio 6. O pericárdio 6 melhora a energia Yang para diluir a energia estagnada do baço. Baço 4, pericárdio 6. Mas nós já vimos que essa paciente já tem um comprometimento da essência. Muito frio no elemento água. Então podemos usar P7 com R6.
Mas ela tem uma lombociatalgia que compromete a estrutura óssea da coluna. E quem coordena a estrutura é o ID3, bexiga 62. Pronto. Dei as dicas para vocês. Quais vocês usariam nesse momento? Quais vocês usariam nesse momento? Aqui eu gosto de explodir a mente. Botar vocês para raciocinar clinicamente, para vocês saberem o que vocês estão fazendo. Pessoal, a acupuntura, para ela ser fora da curva, não é só usar pontos de acupuntura aleatório. Isso aí qualquer pessoa faz. Isso aí, uma pessoa que mexe com a agulha e espeta o dedo lá na agulha, gera um estímulo num ponto. Não sabe qual ponto, não sabe o efeito, mas gera. Para você deixar de ser apenas um colocador de agulha, eu preciso que vocês desenvolvam um raciocínio clínico. Desenvolvam uma linha terapêutica. Que vocês pensem a respeito dos pontos que vocês vão utilizar. E aí? Olha, o bloqueio no vaso da cintura dela foi na época do parto, que ela teve uma paralisação. Nesse curto prazo eu não mexeria nele por enquanto. Até porque, para eu desbloquear o vaso da cintura, eu preciso diminuir o frio e a estagnação. A essência já vem sendo consumida há tempo. Então, ela não vai ser agora que eu vou conseguir melhorar a qualidade dela, instantâneo, que vai melhorar esse quadro de dor. Por isso, a minha sugestão é que você associe ID3 bexiga 62, que é o vaso que coordena a estrutura, tá? ID3 bexiga 62, que vai atuar ali na estrutura especial da coluna lombar, associado com baço 4 e pericárdio 6 para diluir a energia e também melhorar a descendência da energia Yang-Qi. Fechado? Então nós vamos usar ID3 bexiga 62 mais baço 4 com pericárdio 6. Essa vai ser a dupla de vasos maravilhosos escolhidas por nós. Essa paciente tem muito frio, então R3 melhora o quê? A energia Yin e a energia Yang dos rins. Um reequilíbrio térmico de Yin e de Yang. Tem muita estagnação, então baço 3. E tem muito calor, C7. Como pontos de tratamento. O C7 vai tratar o excesso da energia Yang, o baço 3 vai diluir a energia e o R3 vai melhorar a essência, a energia Yin e a energia Yang dos rins. Como pontos de indicação. Como os pontos de indicação, eu vou pegar a coluna lombar da minha paciente, onde tem dor, vou lá, faço a palpação em todos os processos vertebrais, vejo onde tem dor. Onde tem dor, eu vou colocar uma agulha no vaso governador. 2 dedos laterais, eu vou palpar todos os pontos da bexiga. Todos os pontos que tiver dolorido, eu vou agulhar também. E aí eu vou ligar a eletroacupuntura nos pontos da bexiga. No ponto mais alto e o ponto mais baixo dolorido da bexiga. Por quê? Porque esse tratamento vai melhorar um padrão de processo inflamatório e de dor local ali na coluna lombar. Como ela tem uma lombociatalgia, eu vou vindo apertando todos os pontos do meridiano da bexiga que ela relata dor. E vou agulhar todos os pontos de acupuntura relacionados à dor no trajeto do meridiano. É na perna esquerda que pega todo o membro inferior. Então eu vou pegar os principais pontos. Show? Pontos locais. Vou associar isso com craniopuntura de Yamamoto. Pegar o ponto D, que trata a lombar, e o ponto F, que trata a lombociatalgia. Então, ponto D e ponto F da craniopuntura de Yamamoto para melhorar o padrão de desequilíbrio energético e de dor lá no sistema nervoso central através da craniopuntura de Yamamoto. Show? Conseguiram pegar essa linha de tratamento aí? Sim ou não? Ah, professor, essa linha terapêutica desenvolvida aqui nesse caso clínico vai trazer os melhores resultados?
Vai ajudar essa paciente, mas não de uma sessão para outra. Não na primeira sessão, não na segunda. Às vezes pode ser que ela gaste 8, 10, 12, 20, 30 sessões. Porque a acupuntura não é mágica, mas a acupuntura ela é como... Não tem uma medicação? Às vezes você não vai tomar antibiótico, você precisa tomar 7 dias, 14 dias. Às vezes você precisa tomar remédios controlados, de uso contínuo. A acupuntura é a mesma coisa. Muitas vezes ela vai precisar ser de uso contínuo. Muitas vezes ela vai precisar de um número de sessões maiores. Principalmente pela cronicidade. Tanto é que essa paciente tem uma síndrome mista. Uma saburra branca que recobre todo o corpo da língua. Olha aqui. Uma saburra branca que recobre todo o corpo da língua e muitas petecas nas laterais e na ponta. Ó, você vai usar os vasos maravilhosos alternados ou em uma mesma sessão? Uma mesma sessão. Uma mesma sessão. É mulher, abro a primeira do lado direito, abro a segunda do lado esquerdo, punturo tudo, fecho a segunda do lado contralateral, fecho a primeira do lado contralateral. Show? Ah, professor, existe um caminho mais rápido para trazer um resultado melhor para essa paciente? Existe. Existe. É o que eu chamo de acupuntura na inteligência emocional. Por quê? Porque a acupuntura na inteligência emocional, você vai fazer um reequilíbrio energético e emocional ao mesmo tempo. Um reequilíbrio energético e emocional ao mesmo tempo. Como assim, professor? Essa paciente é uma paciente que tem muito frio, gerando estagnação, gerando o quê? Excesso de energia, Ian. Então essa é uma paciente que emocionalmente, ela tem muita insegurança e medo que gera preocupação e que gera ansiedade. Por isso que acaba gerando sinais de depressão e muita raiva. E muita raiva. Podendo chegar até mágoa e rancor que às vezes não foi racionalizado e conscientizado por ela. Então essa paciente tem um mix emocional que passa pelas 5 emoções. Então, se eu quiser tratar essa paciente de forma mais rápida, tá? E essa é a minha experiência clínica, é justamente você fazer a dessensibilização da água para melhorar essa insegurança e medo dela. Um paciente que foi atropelada 2 vezes, trabalha na rua, então o risco de ser atropelada é maior. Agora pensa na mente dela, isso fechado lá no sistema límbico, na amígdala, no hipocampo dela, esse medo consumindo ela o tempo inteiro, gerando muito frio, gerando estagnação, gerando paralisação. Então dessensibilização da água. A dessensibilização da água vai pegar pontos periféricos que vão chegar no sistema límbico e limpar essas emoções para que ela tenha clareza mental e discernimento de que, se ela tomar certos cuidados, o risco dela ser atropelada novamente é menor. Dessensibilização da terra para diminuir a estagnação e excessos de preocupação. Dessensibilização da madeira para tirar a estagnação da madeira, melhorar a raiva que ela tem das pessoas, possíveis mágoas e rancores. E melhorar o livre fluxo de Qi. Por quê? Porque ela tem um bloqueio, uma estagnação de triplo aquecedor médio e inferior. Dessensibilização do fogo para melhorar níveis de ansiedade. Dessensibilização do metal para melhorar a insatisfação e a tristeza. E a dessensibilização da madeira, né, para diminuir esses possíveis estagnações e frustrações. Então, da água, do fogo, da terra, do metal e da madeira. Todos esses elementos ela vai ter que passar. Mas é uma paciente que carrega uma cicatriz emocional, tem hemofilia, já tem quadros de alterações emocionais de longa data. Então a dessensibilização gestacional limpa emoções que ela carrega desde o período que ela estava no ventre da mãe dela. Então todas as emoções que ela carrega, ela vai gerando cicatrizes e essas cicatrizes vão ficando no corpo dela. Então a dessensibilização gestacional vem para limpar todas essas emoções. Por isso que isso vai te dar um melhor resultado. É um reequilíbrio energético e emocional ao mesmo tempo. Show? Se você quer aprender mais sobre essa metodologia de acupuntura na inteligência emocional, as aulas do Laboratório de Inteligência Emocional estão liberadas até domingo. Corra lá no link da minha bio, vai lá, assista essas aulas que eu te garanto que vai transformar a sua vida como profissional de acupuntura. Tá? Quem está preparado para essa nova onda
de atendimentos emocionais. O paciente vai chegar para você com um desequilíbrio de dor, mas é a questão emocional que está gritando no fundo e que é a raiz do problema. Se você souber tratar, você vai tirar um bom proveito dessa nova onda de pacientes que estão aí esperando para ser tratados por acupunturistas fora da curva. Então, se você quiser ser você precisa aprender tratamento profundo das emoções. E tratamento profundo das emoções você encontra dentro do curso de acupuntura na inteligência emocional. Então, vai lá, assista às aulas, que eu vou liberar a nova turma para o curso de acupuntura na inteligência emocional na segunda-feira às 8 horas da noite. Mas eu te faço um convite para domingo às 19 horas estar aqui para nós fazermos um diagnóstico energético e emocional através da língua, aqui no Instagram. Tá? Qualquer dúvida me chame no direct e nos vemos nesses próximos passos que vocês vão dar. Tá? Esse caso clínico fez sentido aí para vocês? Ajudou de alguma forma? Se você tem algum caso clínico que queira que eu traga a minha visão também, me chame no direct, me passa a língua e a foto da língua e a anamnese do seu paciente que eu coloco aqui na lista de espera para fazermos. Tá? No mais, nos vemos no domingo às 7 horas da noite para a nossa aula de avaliação e diagnóstico energético e emocional através da língua. Na segunda-feira às 8 horas da manhã, uma nova oportunidade. Curso de acupuntura na inteligência emocional será aberta as inscrições com desconto imperdível. Nos vemos lá. Tenham todos um excelente dia, um excelente final de semana e nos vemos a qualquer momento. Tchau, tchau, pessoal.